Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez, mais um react. Mamãe Falei foi lá no Redcast, então se prepare-se. Pegue sua caneca com água. Vamos tomar as nossas Red Pills semanais. Separei dois vídeos do Mamãe Falei lá pra gente, porque os cortes foram bem curtos. Então vamos reagir a dois vídeos do Mamãe Falei. O primeiro, a Agenda Woke e o Extermínio da Masculinidade. E crianças trans e as pautas identitárias não podem ser toleradas. Mais um capítulo aqui para descobrir por que o Red Pill sofre tanto preconceito no Brasil, né? Mas antes, não se esqueça, quando você sair desse vídeo, esse canal precisa da sua ajuda. Do seu inscreva-se, do seu curtir, do seu comentário, do seu compartilhamento. 90% das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem no canal. E é de graça. E se você gostou, a inscrição vai te ajudar a acompanhar. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Me ajuda muito. É de graça para você, não custa nada, 0,800 na faixa. E vai te avisar quando sair conteúdo novo aqui no canal. Então vamos usar esse vídeo aqui de desculpa para falar um pouquinho sobre biologia, filosofia e tudo mais que der para encaixar e continuar nosso estudo de caso aqui, né? Por que o Redcast, o Red Pill sofre preconceito? Vamos ver o Mamãe Falei falar. Da onde vem essa história que eles estão tentando aplicar no que diz respeito a... que isso está relacionado com a idade de consentimento sexual, né? E sobre essa história de crianças trans. Assim, superficialmente, o que eles pretendem demonstrar, aparentemente, é de que eles querem mostrar para as crianças que existem famílias diferentes, que não são só compostas por casais héteros, acima de tudo. Mas a gente sabe que não é isso. Qual que é o buraco mais embaixo que Cara, vamos a gente lá. precisa enxergar? O que acontece? Primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade heteronormativa? Sim, nós vivemos numa sociedade heteronormativa. Mamãe Falei, rapaz. É Mamãe Falei mesmo? Meu Deus, tô com medo. Não fala isso na frente do Atitude Alpha e do Junior Master, parceiro, que eles vão infartar, mano. Mamãe Falei desconstruído. Que Não isso? adianta, e não tentem negar isso. Nós vivemos numa sociedade heteronormativa. E você ter uma sociedade heteronormativa é uma escolha social. Tá? Você pode dizer de onde vem. A meu ver, vem da própria natureza humana. Né? A maior parte das pessoas são Durou pouco. Durou muito pouco. heterossexuais. Né? Então vem da própria natureza humana você escolher, deliberar, ter uma sociedade heteronormativa. O fato é, eles querem acabar com a heteronormatividade, o que não é uma coisa ruim. A heteronormatividade não é uma coisa ruim. A heteronormatividade é uma coisa boa. Isso não significa que uma sociedade heteronormativa vai desrespeitar aquele que não é heteronormativo. Na minha opinião, eu já vi que você pensou nesse sentido, mas eu acho que eles querem acabar com a heterossexualidade do homem. Sim, do homem, principalmente do homem branco. A mulher, eu acho que ainda passa. Exatamente. Durou muito pouco, né? Comemorei antes. Desculpa. Gritei gol antes do. Gritei gol antes da hora, né? Mas a questão, acho que eles misturam as coisas. A questão de acabar com heteronormatividade é a questão de acabar com preconceitos, estereótipos e julgamentos que vêm disso, determinações sociais que vêm disso. Então, quando ele fala que a nossa sociedade é heteronormativa, e quando pessoas, movimentos feministas, LGBTQIA+, movimentos antirracistas, porque são pautas que andam de mãos dadas, falam sobre quebrar isso, é sobre quebrar com estereótipos, sobre quebrar com preconceitos, porque quando a sociedade é ditada por essa heteronormatividade, qualquer pessoa que fuja dessa heteronormatividade vai sofrer algum tipo de preconceito. Então, até os próprios casais LGBTQIA+, sofrem com isso quando se fala sobre marido e mulher, da relação entre duas mulheres. Ah, ela é o marido, ela é o marido. Porque a gente vive tanto dentro de uma heteronormatividade que todo relacionamento precisa corresponder a estereótipos de gênero e a estereótipos de relacionamento. Então é acabar não com os relacionamentos heterossexuais. Não faz sentido, porque se de um lado se fala que
a orientação sexual é inata, não tem como acabar com algo que é inato, certo? É justamente isso. É justamente essa visão de que heterossexuais, homossexuais, bissexuais não escolhem sua sexualidade, portanto, não podemos acabar com nada disso, porque isso é inato, isso é comportamental, isso é biológico, isso é genético. Então não tem nenhum tipo de como que vai se acabar com algo que é inato e algo que matematicamente, como mamãe mostrou e falou, e a gente observa isso na natureza, matematicamente o comportamento sexual se manifesta na maior parte dos seres humanos, né? Então, como que vai acabar com um comportamento que é inato e matematicamente falando e aparece com uma frequência maior do que outros tipos de comportamento e com outras orientações sexuais, biologicamente falando. Então, é uma conspiração, porque não tem nem base na realidade. Que pauta do movimento fala que não quer que existam pessoas heterossexuais? Eu acho que eles confundem as coisas, eles confundem alguns aspectos. Porque a sexualidade humana. Quer ver? Eu vou até mostrar uma imagem, quer ver? Uma imagem que é bem. é, uma imagem que é utilizada bastante em aula, sim, que a gente utiliza porque ajuda na visualização. É uma imagem que simplifica muito, mas ajuda a entender. A sexualidade humana é baseada nessas. é, a gente pode usar uma simplificação para falar que a gente tem esses aspectos aqui. Então, a orientação afetiva é sobre sentir desejo. Você sente desejo pelo mesmo sexo, pelos dois, pelo sexo oposto. Isso é sobre desejo, sobre atração, certo? Nós temos o sexo biológico, que é sobre fisiologia, ou seja, sobre órgão reprodutor e sobre órgão sexual. E a gente tem a expressão do gênero e a gente tem a identidade do gênero. São 4 facetas da sexualidade humana e existem isolados e também existem se relacionando um com as outras, certo? Então, não tem a orientação sexual é inata, não tem como acabar com a orientação sexual heterossexual. É impossível. O sexo biológico também é decidido através da interação genética. Não tem como acabar com isso. Agora, a expressão de gênero, identidade de gênero, a questão de identidade de gênero é você se identifica ou não com com essas características do gênero masculino e com um órgão sexual que você nasceu. Se você não se identifica, você é uma pessoa trans, que se diz, né? E se você se identifica, você é uma pessoa cis. Então, por exemplo, eu sou um homem que nasceu com a estrutura reprodutiva de um homem e me identifico com a expressão de gênero do homem. Então, eu me colocaria dentro do espectro cisgênero. Eu me identifico. Mas isso não tem nada a ver com a minha orientação, entende? Então, a pessoa pode ser. Esses dados podem existir sozinhos. Então, quando se fala sobre quebrar com uma heteronormatividade, é sobre quebrar com preconceitos, com estereótipos. Mas, porque a heteronormatividade é cultural, mas o heterossexual, a orientação heterossexual não é cultural, e sim a expressão dessa orientação, mas a orientação é inata e biológica e não tem como acabar com isso. Disso. Porque assim, a sociedade é heteronormativa. Tudo bem. Eu quero acabar com a heteronormatividade. Onde eu vou? Eu vou tocar a mulher negra? Não. Quem é o demônio? O cara É o culpado homem. por tudo. É o homem hétero, branco, saudável. Se for bonito, pior ainda. Se for bem-sucedido, pior ainda. É isso. E aí existem todas as técnicas para você classificar essa pessoa de modo pejorativo, né? Então, por exemplo, que tudo bem. De novo, há muita confusão, eu falo isso sobre racismo, nos meus vídeos sobre racismo. As pessoas individualizam tudo. As pessoas acham que é um ataque individual. Quando se fala sobre branquitude, sobre homem heterossexual, a pessoa individualmente, ela se sente ofendida. E não é sobre isso, é sobre valores, conceitos e culturas que essas características carregam. Não é sobre você individualmente, é sobre a sociedade.
Então não é sobre você, homem branco, hétero, e sim sobre a cultura e sobre a sociologia e sobre os estereótipos e sobre o preconceito que essas características carregam. Então as pessoas se individualizam muito em questões que são coletivas, sociais, sobre preconceitos que estão enraizados na cultura, na nossa criação. As pessoas se apegam muito às questões individuais. As pessoas se sentem atacadas. Não, estão me atacando. Não estou te atacando. Quando eu falo de um discurso antirracista, eu não estou atacando você branco individualmente. Eu estou falando sobre a cultura que nós crescemos, onde o branco é favorecido. Não tô falando especificamente sobre você, branco, como CPF, indivíduo. Não tô querendo atacar você, tô querendo atacar um sistema cultural que favorece a pessoa branca, sabe? Não se sinta ofendida, não é diminuir o seu mérito. Assim, quando se fala sobre heteronormatividade, não tá atacando o hétero em específico, individualmente. Tá falando sobre uma cultura, sobre uma sociologia, sobre conceitos, sobre preconceitos, sobre estereótipos, sobre papéis de gênero e tudo mais. Bem, enquanto tá no campo da piada, tá tudo certo. Tá o hétero top. Beleza, quer zoar Sim. um de hétero. Tá tudo certo. O problema é quando você começa a ter uma demonização institucionalizada vamos chamar assim, da instituição heterotop. Tá ligado? Isso. Peraí, É o que tá você não acontecendo. aceita que o seu filho veja um travesti rebolando? Então, pera lá. Você é um heterotop, mas aí não é mais a piada. É assim, você é um homem hétero que quer continuar, que o patriarcado continue dominando, tá? Isso. Aí já começa. Aí você fala, não, meu irmão, eu só não quero que o meu filho seja sexualizado. É só isso. Então, assim, da onde vem isso? Da vontade, né, de desheteronormatizar uma sociedade que é heteronormativa. Opa, vídeo automático cancelado. Vamos pro segundo vídeo agora. O vídeo Crianças trans e pautas identitárias não podem ser toleradas. E essa questão da sexualização, de novo, eles sempre usam esse subterfúgio, essa questão etérea. Sempre volto para isso. Essas questões sempre são envelopadas em conceitos, em sombras na parede. Globalização, agenda woke, lacração, sexualização. O que significa? O que ele está querendo dizer? Ele está falando sobre crianças verem material sexual explícito? Todo mundo é contra isso. Pessoa LGBT, todo mundo é contra criança ter acesso à pornografia, por exemplo. Ele tá falando sobre no Steven Universo tem uma menina que beija outra menina? Isso é sexualização por quê? Não pode ter um menino. Então não pode ter nenhum tipo de casal se beijando. Não pode ter um menino e uma menina se beijando também. Isso é sexualização. Porque só o casal LGBT que é mais sexualiza. Acho que você tem. Então o problema é com a orientação e não com o beijo em si. Porque se beijo, por exemplo, um relacionamento infantil entre uma menina e um menino não sexualiza, por que que um relacionamento infantil entre dois meninos sexualiza? Não faz sentido. Porque se todo relacionamento sexualiza, então não tem relacionamento em criança nenhum, sabe? Vou dar um exemplo aqui anedótico da minha vida. Eu gostava muito de um desenho chamado Jack Long, que era um menino que se transformava em dragão. E ele tinha no desenho, inclusive foi a primeira vez que eu tive contato com essa coisa de Romeu e Julieta, sabe? Porque ele era apaixonado pela menininha que era caçadora de dragão. E era um relacionamento infantil, tipo, ele gostava muito dela e não tinha nem beijo na boca. Era tipo, eu quero andar de mão dada com ela. Tem problema? Não tem nenhum problema, tipo, eles nem se beijavam, era só um interesse amoroso. Isso não sexualiza, certo? Então, se por exemplo, Jack Long fosse interessado por um outro menino que é caçador de dragão, e também ele só pega na mão daquele menino, não beija, qual que é o grande problema, sabe? Não vai mudar a orientação sexual. Eu não virei heterossexual porque eu vi o Jack Long interessado por uma loirinha. Eu já era heterossexual. E se o Jack Long fosse interessado por um menininho, eu não ia me tornar homossexual por conta disso.
E não ia estar sendo sexualizado, porque o Jack Long era um desenho da Disney, eu acho. Né? Quer ver? Eu vou até pesquisar assim. O Jack Long não fazia nada demais com a menina. Ele só tinha o interesse. Jake Long, o Dragão Ocidental. Era esse desenho aqui mesmo, ó. Jake Long, o Dragão Ocidental. Vou até mostrar aqui, ó. Jake Long, o Dragão Ocidental. Era esse desenho aqui, ó. Desenho bem bestinha, de criança. Onde o Jack Long aqui, ó, tinha interesse pela menininha e não tinha nada demais. Qual que era o problema se fosse outro menino? Eu acho que aí o problema é sim com a orientação sexual, porque se a gente parte do pressuposto que sexualização é beijo e sexualização só vale pra LGBTQIA+, e o beijo só vale pra isso, aí desculpa. É uma acepção de grupos. Porque se vou concordar durante 5 segundos, vamos bater um martelo. Crianças não podem ver adultos se beijando. Beleza, concordo. Então nenhum tipo de beijo. Heterossexual, pansexual, bissexual, homossexual, nenhum tipo de beijo. Porque se não pode ver só um tipo de beijo, é acepção. Se a sexualização só vale pra casais. Se o problema é que no fundo do Steven Universo tinha 2 meninas se beijando, aí ferrou, cara. Se um beijo entre 2 personagens infantis mudou a sexualidade das crianças, a gente tem que abandonar tudo que a gente sabe sobre biologia. Acabou tudo. Volta, recomeça a biologia do zero, comportamento humano do zero, porque a gente entendeu tudo errado, não é possível. Porque, cara, quantos homossexuais passaram a vida vendo novela, série, filme de heterossexuais se beijando e eles não se tornaram heterossexuais? Se fosse isso que mudasse o comportamento humano, tava fácil. Tava fácil entender o comportamento humano. Era mole, não precisa de estudo, nada. É isso. E tem agora também as pautas identitárias, né? Que é uma outra coisa que tá super em alta. Você tem que ter crianças usando todo tipo de roupa, né? Sim. Sabendo se vai ser do mesmo sexo que nasceu ou não. Você tem que ter criança usando todo tipo de roupa. Acabou o mundo. Putz, grila, meu filho vai vestir rosa. Não é possível? Ai, meu Deus. Esse movimento que acabar com as crianças. Né? Ou não, você vai vestir pessoas de um jeito ou de outro, vai poder usar o banheiro diferente. Sim. Você tem um... Percebe que quando feministas, pessoas de agenda, eu tô falando igual eles, movimentos LGBTQIA+, falam sobre masculinidade frágil, você tem que dar um pouquinho de razão pra elas, porque, cara, é sério que você tem tanta dúvida sobre a sua orientação sexual que usar uma saia desabona a sua orientação sexual? Gente, se você tem uma orientação sexual, nenhuma atitude que você toma muda ela. Inclusive, isso é libertador, sabe? Quando dá esse estralo de, mano, você não precisa performar uma masculinidade para ser homem e para ser heterossexual, sabe? Nossa, aquele cara passou esmalte, agora ele virou gay. Putz grila, gente. Por favor, sabe? Se você sente atração por pessoas do outro sexo, isso te faz heterossexual, ponto. Nenhum tipo de performance que você faça com o seu corpo vai diminuir ou aumentar a sua heterossexualidade. Usar esmalte, usar saia. Sei lá, não sei. Eu, por exemplo, não tenho nenhum interesse, mas o que diminui ou aumenta a heterossexualidade de uma pessoa que decidiu usar saia, ou decidiu pintar a unha, ou decidiu colocar um brinco? É um bagulho meio anos 80, anos 90, né? Ó, aquele cara colocou brinco, gayzão. Pô. É sobre performar uma masculinidade que nem existe de verdade, sabe? E não é que eu tô falando aqui que não existe traços masculinos, que existe uma identidade masculina, mas é sobre performance, sabe? É sobre... De novo, a gente volta para aquele estereótipo do homem não chora que já deveria ter superado há milhões de anos atrás. Uma série de questões hoje em dia também que estão envolvendo aí os moleques usando cropped e tal. Então isso daí também é uma outra coisa que vai crescer muito. Então, aí vamos lá. Eu posso vir aqui e falar o básico pra vocês. Falar não existe criança trans, isso é uma
Fala o básico pra nós, mamãe, falei. Absurdo e tal, beleza, e todo mundo vai concordar comigo, todo mundo vai bater palma. Eu tô aqui pra ser um pouco mais incômodo. Eu vou te falar o seguinte, grande parte do trabalho da esquerda woke vai ser facilitado por duas vertentes que nós temos no Brasil que se consideram de direita. Então vamos lá, o que eu tô dizendo é, todos nós aqui queremos combater a agenda woke. Eu não preciso discordar de vocês aqui, porque todo mundo concorda que... Por quê? Primeiro, o que é agenda woke e por quê? Eu não entendo. Vocês não são a favor da liberdade? Não é isso. De verdade, não tô querendo ser injusto nem nada, nem querer sendo irônico. Mas os caras não é a favor de liberdade? Então por que o jovem usar um cropped, sendo que é o cropped dele... Pô, cara, você não pode só... Ah, que tontice e viver a vida? Eu não entendo, a galera fala tanto de liberdade e, tipo, não pode, o cara não pode. Se ele quiser, ele não pode. Não, você pode ter liberdade, mas se um homem usar uma saia, aí acabou o mundo. Acabou o mundo, agenda woke, estão querendo pegar nossas crianças porque fulano usou uma saia. Putz, gente, mas... Botijão de gás custando R$90, gasolina $5 lá nas alturas. Eu só querendo a picanha que o Lula me prometeu. Os caras preocupados com a agenda woke, mano. Putz, mano. Não tem essa de, vamos bloquear a puberdade de uma criança. Você é um criminoso, você é um doente. Pra mim tem que ser preso. Tem que ser... Bloqueia, vai preso. Pra mim é isso, a opinião. Então não vamos ficar falando só disso. A gente quer brecar isso. Esta agenda, ela vai ter duas grandes ajudas no campo da direita. A primeira ajuda vai ser dos ditos liberais plenos. Não, eu sou totalmente liberal, inclusive nos costumes. Né? Que é o caso, por exemplo, do Joel Pinheiro, que é um cara que eu admiro, gosto dele, é inteligentíssimo, mas ele acha que existe criança trans e tem que bloquear a puberdade, não sei o que lá. Mas não é porque ele gosta disso, ou ele concorda com isso. É porque se a gente parte do pressuposto de que as pessoas nascem assim, existe. Só que não existe transição de gênero para menores de 18. Eu vou cansar de repetir isso no meu canal. Uma pessoa para fazer tratamento hormonal, ela tem que ter mais de 16 anos e para fazer intervenção cirúrgica, mais de 18 anos. A questão de existir, de falar sobre crianças trans é o quê? Existem crianças que já na infância demonstram ter disforia de gênero. O que se fala na pediatria e na psicologia? Essa criança deve mudar de gênero? Não. Essa criança precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, precisa de laudo, precisa de um acompanhamento multidisciplinar para ter o diagnóstico e para que essa criança não sofra durante essa infância. Porque uma criança que tem disforia de gênero e não tem o auxílio da família, de psicólogos, de ajuda, vai ter sofrimentos e traumas e rusgas no futuro. O que se quer é impedir que pessoas sofram, sendo que a gente já tem conhecimento que isso existe. Mas eles dão o pano de fundo como se tivesse fast food de transição de gênero. Como se os pais estivessem passando no McDonald's e trocando o gênero da criança. Quando não é verdade, quando é burocrático, quando às vezes custa caro. Quando às vezes os pais têm que levar no psicólogo, têm que levar no psiquiatra, e levam em outro psicólogo, e vê uma segunda ajuda, e é difícil para os pais às vezes não aceitam, os pais precisam de ajuda terapêutica também para entender, porque vem a culpa, vem o preconceito da família, muitos desses pais vão ser tratados como loucos pela família, porque, tá fazendo o filho dele tal coisa. Cara, eles acham que é fácil. Não é fácil, cara. Não é fácil. É um processo totalmente cuidadoso. Lógico, vai ter as exceções, vai ter pessoas que não vão passar por esse processo, mas isso não é razão para destruir o processo por completo. Na política, né? Se você assistir a Globo News, tem um ditado que eles usam muito, que é jogar o bebê com a água do banho, né? Na política. Eles querem fazer isso, querem jogar o bebê com a água do banho. Cara, a gente precisa... Por exemplo, tem pais passando do limite, eles precisam ser acionados pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem que ter ferramentas para avaliar se tem pais passando do limite.
Mas não é por isso que, porque tem um ou dois pais passando do limite, que todos os pais que querem fazer os processos certos precisam ser punidos. Se o pai, por exemplo, o pai percebeu que a criança tem alguma coisa relacionada à disforia de gênero, não é que ele escolhe, não, meu filho é trans, é isso. Não. Ele paga um psicólogo, ele vai no SUS, ele passa por o aconselhamento médico, ele passa por uma série de estruturas burocráticas para poder ter o diagnóstico do filho dele. Como qualquer situação médica legal com o filho. Certo? Porque o pai, ele não tem direito de reservar o sofrimento naquela criança se ele leva em um psicólogo, dois psicólogos, o psicólogo fala pra ele, o psiquiatra fala pra ele. O pai vai deixar aquela criança em sofrimento, gerar traumas, angústias. Não, quando ela tiver 26 anos, aí sim ela vai atrás dessas questões, sendo que ela sofreu uma vida de traumas e preconceitos. Pô, não é assim, né? Isso não é uma questão de liberdade. Quando você tem uma criança que ela não tem idade pra consentir sexo, você não pode fazer sexo com uma criança de 10 anos. Ah, mas a criança disse sim. Ela não te disse sim. Se ela disse sim, ela falou, verbalizou algo que ela não sabe o poder do que ela tá falando. E ela não fala sozinha, ela fala com o auxílio de médicos, psicólogos, psiquiatra, os pais, pediatra. E nenhuma criança de 10 anos só pode ter tratamento hormonal. A criança não tem maturidade pra fazer uma tatuagem. A criança não tem maturidade pra beber álcool. Ela não pode decidir tomar hormônio. Ela não decide. Ela não decide. Quem decide isso são os pais, através de burocracia médica. A criança não decide. A criança não decide que ela é trans. A criança se descobre e ela. E se para esse descobrimento ser validado, ela precisa de acompanhamento multiprofissional médico. A gente tem que. Eu sei que é chato ficar repetindo isso, mas uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, né? De novo, saltando pela centésima vez, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Tratamento hormonal só depois de 16 anos, com laudo. Tratamento cirurgia depois de 18 anos. Qual que é a fonte? Conselho Federal de Medicina. Só pesquisar. Regulamentação, transição de gênero, Conselho Federal de Medicina. Você acha em 5 segundos no Google. Ela não pode decidir mutilar o seu próprio corpo. Então, não é uma questão de liberdade. Esse é o primeiro ponto. É uma questão de saúde física, saúde mental e de direito. A gente tem que entender que a criança, ela não é propriedade de ninguém, nem do Estado e nem dos pais. Ela é um ser dotado de direitos controlados. Ela não ainda tem direito de tomar todas as decisões, como ela não toma nessa questão. Ela não toma, mas ela tem direito a um tratamento um tratamento humano, um tratamento que a literatura psicológica e pediatra determina, certo? O pai também não pode fazer o que ele quiser. O pai tem que agir de maneira responsável. E segundo ponto, esse aqui vai ser dolorido. Vai ter ajuda de uma direita radical e reacionária que fique idolatrando o Bolsonaro. Porque se eu sou da esquerda woke e eu quero avançar, quem eu quero ter como oponente? Um bolsominion intervencionista. Melhor coisa do mundo. Ele vai ser o adversário perfeito. O adversário perfeito. Vai ser, olha lá. Você não tá comigo, você tá com esse cara aqui. Aí tá lá, mito. Então, por isso que eu tô falando. Se nós queremos brecar a agenda woke, número 1, não podemos fazer o básico, que é baixar a cabeça ao politicamente correto. O discurso de ódio, vai tomar no... Para. Número 2, não podemos ser, liberal pleno, não é liberdade porcaria nenhuma. E número 3, a gente não pode ser bolsominion, que a gente ajuda os caras. É isso. Tchau, obrigado. Então, deixa eu cancelar o vídeo aí, não vai tocar. É isso. Fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui. Tem vídeo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.